like e também sentando o dedo na inscrição. Brunão, vazou, né? O Léo Dias conseguiu o relatório que mostra que o pai da Camilinha está preocupado, gente, com a imagem dela desde 2021. E ele já percebia, né, que ela estava sendo abusada e explorada pelo Ítalo Santos. E a mãe dela, desde 2020, 2021, está sempre do lado do Ítalo, querendo que a filha dela seja explorada, mas que ela tenha uma vida boa, Bruno. Sim. E assim, esse homem é um pescador, uma pessoa humilde financeiramente, e já percebia que isso que o Ítalo fazia lá atrás não era normal. Ele queria que a filha dele estudasse e tivesse um futuro digno. Mas, né, o Conselho Tutelar de Cajazeiras, eu não sei aonde esteve esse tempo todo, fez o relatório e concluiu que se a mãe deixa, tá tudo certo. O Conselho Tutelar existe para quê? Me responde. Para isso, para proteger crianças e adolescentes que são abandonados pelos pais, que o pai e a mãe ou o responsável legal não faça o trabalho que deveria fazer. Só que eles foram, né, irresponsáveis, o Conselho Tutelar, durante esses anos todos, e agora deu no que deu. Porque se tivesse tirado a Camilinha do Ítalo lá atrás, gente, nada disso teria acontecido. Nem a exploração da menina e nem a prisão do Ítalo, Bruno. A gente vê, Gi, que várias falhas foram cometidas ao longo desses anos para que nós chegássemos a esse resultado, né, de um cara movimentando milhões de reais, né, com a exploração de jovens, né, de crianças e adolescentes. Por que várias falhas foram cometidas? Claro que aqui a gente não vai, né, deixar de abordar os erros do Ítalo Santos, os crimes que ele possa ter praticado e, de fato, ao que tudo indica, praticou de verdade, né, exposição indevida, adultização, erotização e até coisas mais graves que estão sendo investigadas. Mas esse relatório é de 2021, né? E a gente tem aqui, aliás, agradecer ao Léo Dias, né, por ter conseguido aí essa exclusiva. E a gente usa aqui o material do Léo Dias, né, dando sempre os devidos créditos, né? O pessoal deveria fazer igual. Quando pega aqui matéria do Link VIP, tem que dar o crédito. Tem muita gente que não o faz, né, infelizmente. Mas o relatório diz o seguinte, ó, tá bem claro aqui, ó. Segundo o documento aos quais o portal Léo Dias teve acesso, Erismar Félix Figueiredo, pai, né, da Camilinha, foi chamado para prestar esclarecimentos sobre a situação vivenciada pela filha. O genitor afirmou que quando estava se relacionando com a sua esposa, conheceu o Ítalo e sempre teve um posicionamento contrário à aproximação da filha dele com o influenciador, o que gerou conflitos entre o casal. De acordo com o assistente social, o patriarca acrescentou que tal aproximação teria causado uma mudança negativa no comportamento da filha e que após a separação do casal, o influenciador teria se aproximado ainda mais da jovem e afirmou que isso poderia ser uma estratégia de marketing para atingi-lo. Ou seja, tem um documento aqui, né, que não foi levado a sério, né? O documento diz o seguinte: quando o Ítalo Santos entra na vida da Camilinha, ela muda drasticamente o seu comportamento, né? Então, ou seja, uma influência direta das ações do Ítalo no comportamento de uma menina que nessa época deveria ter 14 anos de idade e nada foi feito. O que fizeram com esse documento? Nada. Se não é o Léo Dias, ninguém nem ia tomar conhecimento que as autoridades já sabiam do que estava acontecendo e simplesmente fizeram vistas grossas. É complicado isso. Inclusive, esses conselheiros tutelares deveriam ser responsabilizados, porque se não fosse vocês sendo assim completamente irresponsáveis, isso já teria acabado há muito tempo. E outra coisa, quem vendeu isso para o Léo Dias, hein? Esse é um documento que é sigiloso. São dados extremamente pessoais da família de uma menor, onde estava avaliando o comportamento dessa família. É um relatório psicossocial que não deveria ser disponibilizado ao público. Isso é extremamente sigiloso. Então, que conselho tutelar é esse? Que se cala diante das atrocidades que o Ítalo fazia, que vende relatório de criança e adolescente? O Ministério Público tinha que verificar aí esse conselho tutelar, Bruno, porque, nossa, eles são muito responsáveis no que o Ítalo fez, sabia? Claro, né? A omissão lá na frente, com certeza, causa grandes estragos, né? A omissão Ele é uma se coisa criou assim... por conta disso, né? Claro, porque, repito aqui, todos os méritos do mundo ao Felca. Ninguém está desmerecendo a atitude do Felca. Parabéns, eu bato palmas para o Felca. Aliás, estou seguindo o Felca, não seguia, estou seguindo agora. E eu digo o seguinte... o Felca não foi o primeiro a alertar. O problema é que ele tem uma proporção, né, gigantesca, ele tem alcance, mas os outros influenciadores e outras pessoas, até o próprio pai da Camilinha, já teria manifestado, né, ser contrário a essa aproximação da Camilinha com o influenciador, com o Ítalo Santos. Por quê? Porque via situações que não condiziam com a idade dela, né, aquela adultização,
danças, né, completamente erotizadas, roupas que apresentam um comportamento bem esquisito para uma jovem dentro de uma casa cercada de homens, né? Então, tinha muita coisa errada que, infelizmente, o Conselho Tutelar e o Ministério Público da Paraíba fizeram sim vistas grossas, né? Não venham agora querer dar uma de, nossa, estamos fazendo justiça. Eles não fizeram nada. Se não fosse o Felca, se não fosse a proporção que o vídeo dele atingiu, né? Foi parar em todos os jornais, inclusive o Jornal Nacional, o jornal de maior audiência do país, ficou quase uma semana com o vídeo do Felca lá. Chegou ao presidente da República, chegou lá na mesa do Lula, né? Chegou ao Senado Federal. Aí vocês simplesmente, agora sim, decidiram atuar como um órgão fiscalizador, né, que zela pelas crianças e adolescentes. Então, né, chegaram tarde e simplesmente tudo isso tem que ser corrigido, porque a omissão desses órgãos que são aí de fundamental importância a omissão fez com que o Ítalo Santos conseguisse se tornar esse monstro, né? E eu não digo nem só os atos monstruosos que ele cometeu, eu digo monstro no sentido de ser poderoso. Ele se tornou um cara, assim, muito grande a ponto de comprar Ministério Público, comprar Conselho Tutelar, comprar juízes, comprar promotores, comprar delegados, comprar absolutamente todo mundo. Ele agia na base do coronelismo lá na terra dele, por isso que ele conseguiu, né,